Olá, pessoal. Então, ainda na apostila do terceiro bimestre, tá? Hoje nós faremos a hora da oficina das páginas 11, 12, 13 e 14, tá? A Pro vai dar uma adaptada nessa hora da oficina. Então, peguem a apostila de vocês, lápis e borracha, que vocês vão precisar fazer algumas anotações durante o vídeo, tá? É, Então vamos lá, pessoal. Começa aí, né? Que na verdade é a continuação da aula passada, do senhor Fabrício, e eles estão conversando. Então, olha só, o senhor Fabrício estava caminhando pelo atacarejo quando descobriu que naquela loja, além dos produtos habituais, também havia uma seção de brinquedos. Então ele fala assim: Josiane, vamos verificar se há nessa seção de brinquedos aquelas peças de montar de que nossos filhos tanto gostam. Olha, assim, vamos comprar para eles. Então, agora começa aí a exploração e descoberta, hora da oficina, robôs, transformes e peças de montar, tá? Você sabia que além de construir vários objetos de diferentes formatos e tamanhos, é possível descobrir conceitos matemáticos usando as peças de montar? Nesta oficina, você terá a oportunidade de observar um robô inteiro e identificar as partes fracionárias que o compõem, tá? Então, pessoal, a gente vai ver sobre os robozinhos. Esse robô, ele é formado pelas peças do material dourado, tá? O material dourado que vocês já conhecem. E a gente vai fazer relação desse robô com as frações. Então, a gente vai continuar com os cálculos de frações, a gente vai continuar com as representações por frações também, tá? Então é o seguinte, como a gente não tem o material dourado em mãos, né? Mas vocês já conhecem, a gente vai relembrar aqui na página 12 cada um das partes do material dourado, tá? E eu vou explicando para vocês como que a gente vai fazer essas representações. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Vão anotando aí, vão prestando atenção. Se ficar com alguma dúvida, anota para estar me perguntando depois, pessoal, porque depois também vocês vão precisar estar realizando algumas atividades relacionadas com tudo isso aqui que eu vou explicar na aula de hoje, tá? Então vamos lá com bastante atenção. Então, olha só, o material dourado, né? Ele é composto pelo cubo, né? Que são aqui 1000 pecinhas. Ele é formado pela placa, que contém 100 pecinhas, pela barra, que contém 10, e pelo cubinho, que representa uma unidade, tá? E tem um lembrete aí para vocês também importante sobre as trocas das peças, que é 10 cubinhos devem ser trocados por uma barra. Então, se eu tenho 10 cubinhos desse aqui, eu troco por uma barra, né? Se eu tenho 10 barras, elas devem ser trocadas por uma placa. E se eu tenho 10 placas, elas devem ser trocadas por um cubo grande, tá? Então, essa aqui, gente, são relações que vocês já conhecem, que vocês sempre trabalharam já com o material dourado, tá bom? E aqui, o que a gente vai fazer, ó? Investigar a relação fracionária existente entre as peças que formam o robô. Então, a gente vai fazer algumas relações entre as peças e a gente vai transformar isso em fração, tá? E seguir as orientações do professor para explorar o material e estabelecer novas relações. Então, vamos lá com bastante atenção. Ó, a professora está falando aí. Observe o robô Transformer. Ele apresenta um inteiro, refletindo em como ele foi construído, o que uma placa representa em relação ao inteiro. Faça o registro dessa representação na notação fracionária e na notação com vírgula. Então, a gente vai representar pela fração, tá? O número fracionário, que vocês já conhecem, e o número decimal, que é o número com vírgula, ok? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente tem um robozinho inteiro aí, tá? Um robô inteirozinho, que a gente chama robô inteiro. E ele está perguntando, pessoal, essa peça aqui, ó, do material dourado, tá? A placa, ela representa quanto do inteiro, tá bom? Então, olha só, o robozinho inteiro, ele é formado por 1000 peças, tá? E a gente já viu aqui também na apostila, né, que vocês já conhecem, que para formar uma,
o cubo inteiro, o cubo grande inteiro aqui de 1000 peças, a gente precisa de quantas barras dessa aqui? De 10. Então, olha como a gente vai montar a nossa fração, o nosso número decimal, tá bom? Essa placa aqui, ela é uma, né? E, no caso, eu precisaria de 10 placas, por isso que o nosso denominador aqui é 10, tá bom? Para estar conseguindo formar um inteiro. Então, essa placa, em relação ao inteiro, ela representa, ela sendo representada por fração é um décimo, ou 0,1, tá? Isso aqui também é coisinhas que vocês já sabem, ó. Quando eu só tenho um zero aqui, eu só tenho uma casa decimal, só tenho um número depois da vírgula, então a gente representa por 0,1. Então, façam essa relação. Um zero, uma casa depois da vírgula, tá? E agora vocês vão anotar aí, ó, a explicação de como chegou a essa conclusão. Então, olha só, para construir o robô são necessárias 1000 peças, né? Que a Pro já falou, que o inteiro são 1000 peças. Então, a placa representa a 10ª parte do inteiro, tá? 10ª parte do inteiro é um décimo, tá bom? Olha que legal essa relação da fração, né? Tudo coisa que vocês já sabem, já têm conhecimento, só que agora a gente está dando uma aprofundada. Então, façam as anotações na apostila de vocês. E agora a gente vai para a página 13, ó. Vamos descobrir novas relações. Considerando o robô inteiro, que fração ou escrita decimal é o número com vírgula, uma barra e também um cubinho representam em relação ao inteiro? Então, a mesma ideia lá do anterior a gente vai fazer aqui. Só que agora, ó, mudou as peças, tá? Então, o inteiro é o cubo grande, que são 1000 peças. É a barrinha aqui, né? Como ela tem 10, são 10 unidades, quantos a gente precisa desse aqui para ter 1000 unidades, tá? A gente vai precisar de 100 dessa, tá? Então, como que a gente representa na fração? 1/100º, tá? A gente vai precisar no total de 100, por isso o denominador é 100, e uma aqui representa 1/100º. Ou, percebam agora como ficou o número decimal. Não é mais 0,1, é 0,01. Quantas casinhas a gente tem depois da vírgula? 2 casinhas, porque eu tenho 2 zeros aqui no meu denominador. Façam essa relação, tá? E agora o cubinho, né, pequenininho, esse aqui é bem facinho, ó. Quantos que a gente precisa lá para formar um inteiro? A gente precisa de 1000 cubinhos desse aqui. Então, a nossa fração vai ficar 1 milésimos, tá? Vamos prestar atenção de como a Pro está lendo essa fração, para vocês também poderem falar de forma correta essas frações, tá bom, pessoal? Ou, olha como ficou o número decimal. 0,001. Olha a relação com a quantidade de zeros no denominador. São 3 zeros, então eu tenho aqui, ó, 3 casinhas decimais, tá bom? 3 números do lado direito da vírgula, tá? Detalhe, como que eu leio esse número? Eu não leio 0,001, né? A Pro tá falando assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Esse número aqui, eu leio igual a essa fração. Eu vou ler ele 1/100º, tá? Igual esse número aqui, ó, da barra, a gente lê opa, acho que falei errado, né? Aqui é 1 milésimo e aqui é 1/100º, tá? A gente lê o número decimal igual a gente lê a fração dele, tá bom? E agora explique como chegou a essa conclusão, ó. Então, o inteiro robô tem 1000 peças, né? Então, uma barra contém a 100ª parte do inteiro e um cubinho a 1000ª parte dele, tá? Então, bem parecido com o anterior, o que mudou agora foi o material dourado, então, né, consequentemente muda a fração, o número decimal, mas são tudo a mesma ideia, tá? Pessoal, continuando aí, agora a professora está falando assim: construa um robô com 100 peças. Então, nosso robô anterior tinha 1000 peças. Agora ela quer que a gente construa, né, um robô com 100 peças. Ele será sua referência de unidade inteira. Estabeleça novas relações entre as peças que comporão esse objeto.
Represente na forma de fração e também na notação com vírgula a relação entre cada uma das peças desenhadas e o inteiro. Então, pessoal, agora assim, ó, é sempre a mesma ideia, é sempre o mesmo caminho. O que mudou agora foi o nosso inteiro. O nosso inteiro agora são 100 peças, tá? Então, ó, aqui é o inteiro, né, que é a placa de 100 unidades, e ele agora quer que a gente representa a barra. Uma barra dessa, ela faz relação com qual parte do inteiro, né? Ela faz parte de 1/10. Por quê? Eu preciso de 10 dessas aqui para formar um inteiro. Então, ficou 1/10 ou 1/10, 0,1, tá? Registre como chegou a essa conclusão. Então, o inteiro robô agora tem 100 peças. Então, a barra representa a 10ª parte do inteiro, tá? A 10ª parte é 1/10, tá bom? Continuando, ó, tudo a mesma ideia. Agora na página 14. Agora o inteiro continua sendo 100 unidades e agora a gente tem um cubinho aqui, pequenininho, para a gente estar representando. Então, esse cubinho é a 100ª parte do inteiro. Então, a nossa fração ficou 1/100º ou 0,01, que também se lê como 1/100º. Registre como chegou a essa conclusão. Então, pensando no inteiro, ou seja, na placa que contém 100 cubinhos, um cubinho representará a 100ª parte da unidade, tá? Agora, esse aqui, ó, um inteiro, tá? Para a gente representar com essas pecinhas. Então, eu tenho aqui, ó, 3 barras, então eu tenho 10, 20, 30, e 5 cubinhos pequenininhos. Então, formou que número? 35. Então, olha como a gente vai representar em forma de fração. 35 centésimos ou 0,35. Olha como ficou o meu número decimal, que também eu leio 35 centésimos, tá? Percebam também, continuem percebendo que são duas casas decimais, são duas casas decimais, 2 zeros no denominador. Registre como chegou a essa conclusão. Então, se o inteiro tem 100 partes, 3 barras e 5 cubinhos representam 35 centésimos do inteiro, tá? Olha só, novas relações podem ser estabelecidas a partir da criação de um robô com outras referências de unidade de seu professor. Por hoje é isso aqui mesmo. Espero que vocês tenham entendido essa relação do inteiro com a fração, tá? Se ficou alguma dúvida, mandem mensagem para mim ou anotem para vocês estarem me perguntando na aula online, porque essa parte aqui é muito importante e vocês precisam ter entendido bem para poder fazer algumas próximas atividades que surgirão aí no decorrer da apostila, tá? Então é isso, um beijo e até a nossa próxima aula.